noite, pessoal. Grande prazer receber vocês aqui na Nova Semente. Como vocês sabem, somos uma comunidade adventista do sétimo dia e temos por objetivo proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Nova Semente, esperamos que você se sinta muito bem aqui, volte sempre. E oferecemos a você a possibilidade de, na saída do programa, temos uns tablets colocados ali, de você deixar o seu e-mail conosco. E dessa maneira podemos estar em comunicação com vocês. Aos amigos que nos acompanham pelo streaming da internet, um grande abraço. Se você nos assiste ao vivo, algum momento da semana, saiba que existe um convite aberto. Se você ainda não veio da Nova Semente, venha nos conhecer. Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, pertinho do metrô, pertinho de tudo. Bem, aqui na Nova Semente tudo é feito no regime de voluntariado. A produção dos programas, todo mundo que trabalha para que esses programas possam ser realizados, é tudo desenvolvido num sistema de voluntariado. Então nós queremos dar a oportunidade para aquelas pessoas que gostariam de participar, de terem acesso também. Se você tiver interesse, entre no nosso site www.novasemente.org/doação. Se você ainda não tem o aplicativo da Nova Semente, não deixe de baixar, e dessa maneira você poderá ter acesso a um universo de conteúdo que é gerado aqui na Nova Semente. São os vídeos dos nossos programas que você pode ter diretamente no seu celular ou no seu tablet, o acesso às mídias sociais, a Rádio Nova Semente transmitindo 24 horas por dia, enfim, é a nossa forma de estarmos interativos com vocês. No site você também encontra todo o conteúdo, vídeos de séries passadas. Se você perdeu algum vídeo desta série aqui, está postado ali. Enfim, não deixe de acessar esse grande conteúdo que é disponibilizado para todos. Isso faz parte do nosso objetivo, ou seja, cada vez compartilhar mais o que acontece aqui na nossa comunidade. Bem, um dos programas emblema aqui da Nova Semente é o programa Começos. É um programa de estudos profundos da Bíblia. Ele já foi desenhado para ser apresentado na forma de séries e está presente já há alguns anos entre nós, já atingiu centenas de pessoas. Então, se você tem vontade de estudar a Bíblia, venha, convide seus amigos, convide seus vizinhos. E olha, nós oferecemos o programa em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Sábado às 15 horas e segundas e terças às 19h30. Temos uma equipe de recepção pronta para acompanhar você nessa jornada de estudos da Palavra de Deus. Temos um projeto novo aqui na Nova Semente. A nossa ideia é construir aqui um meio para estar em contato com toda essa comunidade que existe aqui nesta região em volta de nós. Vamos mostrar um vídeo para que vocês tenham ideia do que será. Vamos soltar? O Espaço Semente já está em construção, é um edifício anexo a esse prédio que vai estar conectado conosco, com este prédio. Estamos passando algumas imagens para vocês. No piso de baixo teremos um restaurante, um local onde será servida comida de verdade, opções vegetarianas, opções veganas, e ali também poderemos oferecer cursos, oficinas, enfim, tudo voltado à ideia de alimentação saudável e um melhor estilo de vida. Então, para isso, um espaço bastante especial está sendo projetado. Ali também poderemos colocar à disposição os materiais que hoje são encontrados aqui na loja Sementes. E a ideia é poder estar em contato com essa comunidade enorme, não apenas no sábado, quando ocorrem as programações principais aqui na Nova Semente, mas todos os dias da semana.
Essas imagens são do piso de cima, onde teremos um espaço adicional de auditório para eventos também. A verdade é que ao longo dos anos nos tornamos maiores e temos algumas dificuldades em atender a tudo que é solicitado. Teremos uma ponte, aí vocês podem ver também, unindo este edifício novo a este prédio onde nós estamos agora, um pátio muito agradável, onde poderemos também nos reunir após as programações. Temos um banner colocado ali na saída e ali temos a assinatura de pessoas que já aderiram a esse projeto. Nós esperamos que você sinta seu coração à vontade de participar também, que seu nome possa estar naquele banner. Não deixe de nos procurar na saída do programa aqui na loja Sementes e teremos todo o prazer em lhe dizer como você também poderá participar deste projeto. Bem, mais uns minutos o pastor Fabiano vai estar aqui apresentando a terceira desta série de 5 mensagens que leva por título Um Nome para Entrar na História. Ele escreveu esta série pensando em nos prover uma ferramenta para desenvolver qualidades, atributos que possam nos ajudar a nos diferenciarmos em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. A mensagem dessa noite tem por título Treinando a Cada Dia. Não deixe de estar conosco nos últimos 2 fins de semana desta série, Um Nome para Entrar na História. O musical desta noite já estão colocados aqui o Henrique, o Pedro e o Vitor. Vai ser um musical muito legal. Queremos convidar você a se conectar na nossa rede NS Conecta. A senha é Nova Semente, mas também não deixe de silenciar, colocar no modo silencioso o seu celular. Pessoal, desejamos a vocês uma excelente programação, um grande abraço, até a semana que vem. Você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Faz refém. E eu já tenho 23. Será que existe mais de mim pra transbordar? Sem devaneio ser inteiro e me desvelar. Dentro do meu quarto é que eu expurgo um sonhador. Mas quando a porta abre, só me resta quem eu sou. E eu vivo a me inspirar em outros e choro por não ser aquilo que sonhei. A imaginação me faz refém. E eu só tenho 23. 23, 23, 23.
vez. E eu vivo a me inspirar em outros e choro por não ser aquilo que sonhei. A imaginação me faz refém. E eu já tenho 23. Eu só tenho 23. Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu explicar contextualizar o que está acontecendo aqui, né? Meu nome é Henrique Torres. Eu fui ontem para casa do Pedro Anversa, e teoricamente era para eu cantar e ele ia tocar piano, né? A gente ia fazer um negócio assim, mas tivemos alguns problemas técnicos e acabou que saiu melhor do que a gente planejou, porque eu convidei o Pedro para a gente cantar algumas músicas que eu fiz e algumas músicas que o Pedro fez, e que essas músicas brotaram no nosso coração, né? E a gente cantar junto hoje. E aí, para completar essa experiência maravilhosa, a gente contou com o Vitor no cello, tocando lindamente ali. Então, a gente está muito feliz. Eu espero que você se sinta em casa, como eu estou me sentindo. E a gente vai cantar uma outra música. Você quer falar aí, Pedro? Essa música, ela chama Palavra. Obrigado. É bom, né, falar no microfone. Essa música, ela chama Palavra, a outra chama 23, né? Não sei se vocês perceberam. Mas essa música... É difícil. Essa música, ela é uma música que... ela fala sobre palavras. Não, mas é sério, porque as palavras, elas têm um poder dentro da gente, uma coisa que a gente fala, né? Mas elas têm um poder de tanto jogar a gente para cima quanto jogar para baixo. E aí eu encontrei uma pessoa que ela facilmente me jogava para cima, as palavras dela, era natural dela, as palavras dela jogar para cima, que é a minha namorada. E aí eu fiquei tão encantado com uma coisa dessa, assim, caraca, só o fato de falar já traz a pessoa para cima, assim. E aí veio essa música que eu compus com o meu amigo Estevão, e a gente vai cantar agora. É isso aí. E eu dedico essa música para minha namorada que está aqui no primeiro banco. Palavra não é só certeza, a sentença e tom. Palavra não é só beleza, é espinho ou botão, é faísca ou trovão no sertão. Deu oi pra não perder o passo, adeus pra não perder o prazo, um sim pra ver se perde o medo. Vem cá pra apertar o laço, tá bom pra encerrar o caso. Perdão, pois nada é tão perfeito. Ouvi a tua boca cheia, lavando a minha alma seca de som, dizendo te amo pra mim. Tua voz é pura correnteza,
Vejo os ramos no chão. Silêncio agora é a riqueza que revela e compõe tua cantiga pro meu coração. Teu oi pra não perder o passo, adeus pra não perder o prazo, um sim pra ver se perde o medo. Vem cá pra apertar o laço, tá bom pra encerrar o caso. Perdão, pois nada é tão perfeito. Ouvi a tua boca cheia, lavando a minha alma seca de som, dizendo te amo pra mim. Teu oi pra não perder o passo, adeus pra não perder o prazo, um sim pra ver se perde o medo. Vem cá pra apertar o laço, tá bom pra encerrar o caso. Perdão, pois nada é tão perfeito. Ouvi a tua boca cheia, lavando a minha alma seca de som, dizendo te amo pra mim. Essa música que o Pedrinho fez com o Estevão é muito bonita, né? Eu fico muito emocionado quando canto ela. E a gente tem muito a agradecer ao Estevão Queiroga aqui, nosso amigo, porque ele compôs algumas dessas músicas com a gente, inclusive essa próxima que a gente vai cantar. Quando eu fiz essa música com o Estevão, a gente pensou em todos... A gente parou para pensar em todos os vilões da narrativa bíblica, né? E a gente percebeu que nós somos cada um daqueles vilões, né? Os mais terríveis, os que fizeram as piores maldades, né? E apesar de nós sermos maus e fazermos coisas que promovem a maldade, ainda somos amados. Apesar de tudo isso, ainda somos amados, né? E por isso essa música se chama Amado. Sou quem na ceia estava ali sentado com meu pão molhado, teve o pé lavado e nunca se limpou. Sou galho torto em um tronco errado, pronto a ser queimado, pois já foi podado e não frutificou. Eu sou aquele já sentenciado, mas fui libertado quando o inocente o povo condenou. E sou o povo que trocou de lado, tendo-te saudade, agora revoltado te crucificou. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. Eu sou amado,
Eu sou amado, simplesmente amado, amado. Sou um bandido, sou um corrompido, escravo da libido, louco pervertido que hoje já pecou. Indiferente, matador de gente, sou um falso crente que ouviu a serpente do fruto tomou. Sou egoísta, frio e calculista, e a perder de vista se vai essa lista do vilão que eu sou. Mas hoje esqueço de cada tropeço, pois foi pago o preço. Sei que não mereço, mas você me amou. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, amado. Eu sou amado, eu sou amado, simplesmente amado, 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 amado. Vamos orar? Te agradecemos, bom Deus, porque a cada vez que paramos para, como hoje, ouvirmos a Tua Palavra e pensarmos no nosso relacionamento ao Teu lado, uma oportunidade para renovarmos a nossa fé, renovarmos a Tua voz dentro do nosso coração, nos mostrando novos caminhos, nos mostrando uma nova profundidade do relacionamento contigo. E ao termos esses momentos juntos hoje, queremos de maneira especial pedir Tua presença conosco aqui, nos guiando através da experiência de fé. Oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer poder receber cada um de vocês aqui na Nova Semente. Nossos cumprimentos também a você que nos acompanha em casa, através da internet, ou nos assiste pela televisão. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação junto conosco. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos a cada semana, você sabe, uma experiência real com Deus. Nós estamos já chegando à metade da série Um Nome para Entrar na História. E estamos pensando naquilo que, a partir da experiência dos atletas se preparando para os Jogos Olímpicos, que começarão nos próximos dias,
como é que isso se relaciona com a nossa experiência, como é que nós desenvolvemos também habilidades e recursos para enfrentarmos os obstáculos da vida, para transcendermos os limites da nossa experiência e também escrevermos o nosso nome na nossa própria história. Hoje nós vamos falar de mais uma habilidade que deve fazer parte da nossa experiência. Falamos sobre fé e tantos outros assuntos. E o título da mensagem de hoje, Treinando a Cada Dia, nós vamos refletir sobre a necessidade que temos de tempo diário com Deus, para nos preparar para todo e qualquer desafio da vida. Como isso faz a diferença na nossa experiência, como é que podemos, através desse relacionamento constante com Deus, nos prepararmos para a experiência da nossa própria vida. A Bíblia faz muitas comparações entre a experiência de um atleta e a experiência de um cristão. Algumas vezes no texto do Novo Testamento, e Paulo é o principal autor que faz essa comparação, sobre toda a dedicação, sobre os aspectos que envolvem o preparo de um atleta em busca do objetivo da prática do esporte, e também o cristão e a expectativa que ele tem de viver a plenitude do plano de Deus para a nossa vida e como isso se relaciona com o nosso futuro. Estava acompanhando um pouco sobre a rotina dos atletas que vão participar das Olimpíadas no próximo mês. E depois da tensão de conseguir as marcas, os tempos para ser classificado com o índice olímpico, esse último período é um período em que os atletas se dedicam ao máximo, treinam muito e a cada dia o treino de um atleta olímpico chega a 6 dias por semana de frequência para conseguir estar no seu melhor, conseguir ter as condições de competir em alto nível com atletas de outros lugares do mundo nesse espetáculo que são os Jogos Olímpicos. Os treinos são longos, treinos acima de 5 horas diárias, dependendo da modalidade, pode chegar a 9 o ritmo de treino e de esforço dos atletas olímpicos. Normalmente, dependendo muito das condições e das peculiaridades de cada um dos esportes, o treino acaba sendo dividido em 2 áreas. Aqueles que priorizam os movimentos e as técnicas, como se traça a estratégia para alcançar o melhor desempenho, então um treino tático. E outra parte do treino, aquilo que tem a ver com a parte física, um treino que desenvolve força ou concentração para que o atleta e o seu corpo possa dar conta dos desafios daquela modalidade esportiva. Como ir ao limite e expandir esse limite e ainda assim estar pronto, não correr nenhum risco de lesão para poder disputar os Jogos Olímpicos. Estava acompanhando a rotina da equipe brasileira de ginástica e uma atleta da seleção brasileira, numa rotina como essa, acordando 6h30 da manhã, 6h40, tomando de jejum, 7h30 precisa já estar no ginásio, ali todo o tempo, não sabe se faz sol, se chove, se está frio, se está calor, o que acontece no mundo fora do ginásio. Durante a rotina de treinos, ainda um período, 4 horas, um professor particular vem, porque são garotas muito jovens e precisam dar conta dos estudos regulares, o ensino fundamental, a maioria delas cursando ainda, e depois que termina esse período com o professor, ainda de novo voltam com o técnico em mais uma rotina de exercícios, das 6 e pouco da manhã até as 9 horas da noite, uma rotina muito longa. E ela escreveu nas redes sociais, falando a respeito de como ela se sente nessa rotina pré-Jogos Olímpicos. Minha mente, diz ela, acabada. Meu corpo, cada dia mais forte. A importância e o resultado de uma rotina de treinos diários visando um objetivo específico. Como nós precisamos disso. E essa comparação da espiritualidade com os atletas, ela é muito própria no texto bíblico.
porque nós também experimentamos resultados de uma vida com Deus que é mais constante. Nós também temos essa necessidade de uma ligação permanente com Deus. Nós precisamos disso. Não apenas os atletas buscam isso para a sua performance, para o resultado da competição, mas nós também, espiritualmente falando, precisamos dessa ligação constante e diária com Deus, de algo que seja permanente. Jesus Cristo, num dos textos que nós temos no Novo Testamento, ele faz uma outra comparação. Além dessa comparação com os esportes, Jesus também nos leva para compreendermos essa ligação necessária com ele através desse texto. Fiquem firmes em mim, diz Jesus. Deixem-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, e nem vocês podem produzir separados de mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. E todo aquele que vive em mim, e eu nele, produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem. E isso será concedido. Permanecer em Deus. É disso que Jesus está falando. Ele traz uma outra comparação, como os ramos ligados ao tronco principal da videira, como essa ligação, ela precisa ser permanente. Você acha que um atleta tem muito futuro ou pode ser alguém muito competitivo em termos de resultado, se ele treina o dia que quer? Hoje eu estou com vontade, vou treinar. Vou ficar 10 horas treinando. Passa 2, 3 dias, às vezes uma semana inteira e nada de treino. De novo vem o desejo. Você tem esse desejo de vez em quando, né? Correr 5 horas seguidas, né? Sabe como que é essa vontade, né? Não, hoje eu estou com vontade, né? Não dá vontade nunca de treinar, né? A academia está lá no prédio e você não passa na porta, né? Pintaram, trocaram equipamento, você não sabe como está a coisa lá dentro. Fica esperando a vontade, né? Nunca vai ser competitivo desse jeito. E Jesus, quando faz essa outra comparação, ele traz essa expressão permanecer em mim. É uma coisa de longo tempo, uma coisa constante. O ramo, o galho, não pode dizer, não, acho que hoje eu quero ficar ligado à árvore para receber um pouco de seiva, né? Mas depois eu quero dar uma volta por aí, quero ser independente. Não funciona assim. Mesmo um ramo que é enxertado numa árvore, ele não tem essa opção de estar ou não conectado. A partir do momento em que ele é enxertado, aquela é uma ligação definitiva. E se aquela ligação não funcionar, se ela não der certo, aquele ramo precisa ser cortado, ele não pode permanecer ligado à árvore. E assim, isso ilustra a experiência espiritual de nós. Eu conheço pessoas que têm essa visão a respeito do relacionamento com Deus. Uma coisa constante, permanente, contínua. E conheço outras pessoas que acham que pode ser, não, quando eu sentir vontade eu vou falar com Deus, quando eu achar que preciso eu vou à igreja, né? E aí vai na igreja só quando alguém casa, né? Nunca entra numa igreja. É gente que vai e vem com Deus. Quando sente a coisa apertar, faz uma oração, ou então, preciso que Deus fale comigo, não sei o que eu faço amanhã, abre a Bíblia, fecha o olho, põe o dedo, olha para olhar aqui. Não, essa aqui não está muito boa, vamos testar de novo. Põe em outro lugar, agora sim. Né? Fica tentando ter uma vida com Deus ou construir um relacionamento com Deus ocasionalmente. Isso não traz benefícios concretos à nossa vida espiritual. Precisamos olhar o relacionamento com Deus dessa perspectiva de permanecer nele. E hoje à noite eu queria compartilhar com vocês algumas razões para estarmos com Deus, para dedicarmos tempo da nossa rotina diariamente e passarmos esse tempo com Deus. 4 razões por que devemos passar tempo com Deus. A primeira delas é porque eu preciso de conselhos. Ninguém sabe tudo. Ninguém nasceu sabendo tudo. Nós sempre precisamos nos cercar de pessoas que sabem algo e que vai nos ajudar em determinadas situações da vida. Se você tem vocação acadêmica, fez a faculdade, depois uma pós-graduação, tem se especializado, um mestrado, um doutorado, você percebe como funciona o mundo do conhecimento, o mundo da ciência.
Quando você vai se especializar, você sai de uma formação mais geral na faculdade e que você precisa cobrir uma série de assuntos ligados à sua profissão, à sua formação. Mas conforme você vai para o mestrado, você vai especializando e você vai cada vez mais afinando o seu foco. E aí você se torna especialista em micropartículas não sei do quê. E existem milhares de micropartículas diferentes no mundo, mas você sabe muita coisa a respeito de uma só. E muito pouca coisa de todo o resto. É assim o mundo do conhecimento. Se você quer se aprofundar, cada vez que você estuda, você percebe que existe um universo que você simplesmente não domina. Sabe algumas coisas, tem ideias sobre determinados assuntos, mas não conhece profundamente e sabe que aquele tema por detrás, ele por si só, esconde um universo de conhecimento. Nenhum de nós sabe todas as coisas. Não sei se você conhece aquele ditado: eu não sei, mas sou amigo de quem sabe. É justamente isso. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos ajudem em nossa caminhada, que possam nos dar direcionamento. Preciso de tal coisa, tenho que tomar uma decisão nessa área. Puxa, eu tenho um amigo que justamente trabalha com isso, deixa eu conversar com ele, perguntar para ele, explicar a minha situação e trocar uma ideia com ele. E isso se aplica também à nossa vida espiritual. Precisamos nos cercar de pessoas que também têm uma visão espiritual da vida e que estão buscando uma vida ao lado de Deus. Mas, acima de tudo, precisamos ter tempo com Deus. Tempo em que eu possa orar, em que eu possa ler a palavra de Deus e, a partir daí, construir um conhecimento e um relacionamento junto com Deus que vai me ajudar nos desafios da vida. Há uma promessa da parte de Deus e que também é um conselho para cada um de nós a respeito desse assunto. A Bíblia diz: se você pedir inteligência e compreensão a Deus, se procurar a sabedoria como um tesouro escondido ou uma grande fortuna em dinheiro, você certamente vai encontrar. Saberá, enfim, o que significa honrar e obedecer ao Senhor. O que é conhecer a Deus? É o Senhor que dá a sabedoria. E da sua boca vem a compreensão e a verdade. Todos nós temos algo para aprender com Deus. É uma experiência completamente nova que pode se abrir para nós. A cada dia, quando gastamos tempo com Deus, com seus conselhos, com a sua direção para a nossa vida. Às vezes nós adotamos a atitude de que nós sabemos de tudo, né? Não precisamos dos outros, não precisamos de Deus. Damos conta dos nossos próprios assuntos, dos nossos próprios negócios. E agimos, às vezes, como crianças. Eu me lembro, tinha ao redor dos 7 anos de idade, e numa das viagens que fiz para o Rio Grande do Sul, para visitar os parentes do meu pai, cheguei lá e me dei conta de uma coisa completamente diferente do que eu via aqui em São Paulo. Na cozinha da minha avó tinha um fogão a lenha. E praticamente tudo que ela preparava em casa, ela preparava no fogão a lenha. E para mim aquilo era intrigante. Como é que esse fogão funciona se não tem chama? Porque eu não olhava e você tem só a mesa de metal, de ferro, e ela colocava as coisas ali. Não tinha fogo. Né? E para mim aquilo era fantástico. Ia levar alguns anos ainda para eu descobrir o que era o micro-ondas. Para ver de quando é que eu estou falando. Né? E tive uma ideia brilhante. Numa manhã, meu avô tinha acabado de chegar da venda e tinha trazido algumas coisas que minha avó ia preparar para o café da manhã. E entre elas tinha, estou falando que é de muito tempo atrás, era leite em saquinho plástico. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Pois é, e eu achei aquela ideia fantástica. Na minha cabeça funcionava direitinho. Olha que prático esse fogão. Não precisa de panela, porque não tem fogo, é só colocar lá em cima. E antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, eu peguei o saquinho de leite e pus em cima do fogão a lenha. Descobri do jeito mais difícil. E Salomão fala um pouco disso, né? O tolo aprende com seus erros, e o sábio observando o erro dos outros. Né? Naquele dia eu tive que aprender que, apesar da chama não estar ali, eu não posso simplesmente pôr o saquinho de leite em cima do fogão, eu precisava ainda da leiteira.
E aprendi do jeito mais difícil. Meu pai falando, limpa tudo, limpa tudo. E eu esfregando aquele pano no chão, porque eu lavei o fogão de leite. Né? Se tivesse pedido ajuda, achei interessante isso, mas não sei como funciona. Como é que funciona? Como é que esquenta? De onde vai? A gente teria a oportunidade do aprendizado. Um aprendizado que eu não tinha, mas que os meus avós tinham. A gente precisa e pode aprender com as outras pessoas, porque todos nós necessitamos de conselhos numa área ou noutra da vida. Por isso deveríamos passar tempo com Deus, porque em termos de espiritualidade e das decisões que fazemos a cada dia, e são tantas, nós precisamos da sabedoria de Deus para nós. Uma segunda razão, porque eu deveria passar tempo com Deus, e um tempo diário, todos os dias, ter um encontro com Deus. Além da minha necessidade de conselhos, é porque no tempo que eu passo com Deus, eu encontro paz. Já se sentiu cansado alguma vez? Aquele dia em que você não vê a hora ainda as suas atividades terminarem para você poder voltar para casa e relaxar um pouquinho? Quem sabe ficar na horizontal, depois de ter comido alguma coisinha, um bom banho, e aquela tranquilidade. Longe dos problemas, não tem o seu chefe ali, nada está dando errado, você poder estar em paz. Só isso. É aquele momento que a gente fica pensando, por que não vem as férias logo de uma vez, para poder descansar, poder dormir um pouquinho até mais tarde, fazer outras coisas, né? Tá livre. Estou com uma inveja da minha filha. Espiritualmente a gente também precisa disso. A gente precisa de um lugar de refúgio. Né? Não apenas o nosso corpo e a nossa mente se cansam, mas nosso coração também, nossa alma, e a gente precisa de descanso. Deus faz uma promessa para nós também em sua palavra. Encontramos, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Espiritualmente falando, paz é resultado de um relacionamento com Deus baseado em confiança. E você não passa a confiar em alguém da noite para o dia. Falamos isso no primeiro tema, como desenvolvemos fé. Fé é confiança em Deus. Precisamos passar tempo com Deus. Conforme colocamos diante dele as situações da nossa vida, compartilhamos com ele nossas preocupações, as situações que vivemos, tudo isso vai fazendo com que a gente aprenda a descansar em Deus, a encontrar paz para o nosso coração quando passamos um tempo com Deus. Depois que coloco nas mãos dele as questões ligadas à minha vida, eu descanso. O problema não é mais meu, porque eu não posso resolver, o problema agora é de Deus, ele tem condição de resolver. Aprendemos a descansar. Espiritualmente, precisamos de tempo diário com Deus para encontrar descanso. A Bíblia costuma comparar Deus, principalmente no livro dos Salmos, com um lugar de refúgio, um abrigo, uma fortaleza. E quando a gente fica pensando na rotina daqueles dias, como era necessário um lugar seguro quando os inimigos se aproximavam e que você pudesse estar protegido das portas daquele lugar para dentro. Acontece que um tipo de abrigo ou de fortaleza como essa, você não consegue construir em tempos de guerra. Quando os inimigos já estão à porta, se você não tem a segurança, você não vai conseguir construí-la da noite para o dia. Lugares como esse precisariam ser, de uma forma antecipada, preparados. Um abrigo e uma fortaleza se constroem nos tempos de paz. É hoje, enquanto ainda não enfrento problemas, que eu preciso construir em Deus, diariamente, um lugar de refúgio, de fortaleza, para que eu possa desfrutar paz. Muitos de nós somos pegos de surpresa. Quantas vezes eu já não tive essa conversa? Eu não imaginava que esse problema fosse acontecer agora na minha vida. Estava tudo certo. E eu sinto que eu não tenho mais solução para isso. Pastor, mas eu ainda não acho que tenho fé. Como é que Deus pode me ajudar a lidar com isso? É muito difícil construir um relacionamento de fé com Deus quando estamos no meio do problema e não construímos uma vida ao lado de Deus antes. Deus sempre está presente na nossa vida, mas quando temos oportunidade, quando estamos vivendo um período bom da nossa vida, esse é o momento que nós precisamos investir no relacionamento com Deus. Eu passo tempo com Deus porque eu preciso de paz, eu preciso de descanso, eu preciso construir esse relacionamento seguro com Deus, e isso é fundamental. É melhor nos anteciparmos aos problemas da vida e termos esse tipo de relacionamento com Deus antes que os problemas nos alcancem e a gente precise enfrentá-los. Todos nós precisamos entender essa dinâmica da pausa. Não dá para o tempo inteiro estar ali
trabalhando. E quando você compara a vida espiritual com uma jornada, uma viagem, você aprende que ninguém consegue, principalmente quando é uma longa jornada, viajar o tempo inteiro de forma direta. Bom, meu pai tentava fazer isso. Quando visitávamos a família lá no Rio Grande do Sul, daqui de São Paulo, 1.200 quilômetros até Porto Alegre, se fôssemos até outra cidade onde os parentes moravam no interior, às vezes 1.400, 1.500 quilômetros, e meu pai queria sair bem cedinho de madrugada ainda de São Paulo para anoitecer lá no Rio Grande do Sul. Minha mãe ficava doida com ele no carro, né? Porque ele queria parar uma vez só. Vou parar uma vez só. No meio do dia você resolve tudo. Depois você fica ali porque eu tenho que chegar. Ele tinha aquela pressa, né? Ele ficava preocupado de ter que parar uma segunda vez para abastecer ou para qualquer outra coisa e ter que passar todos os caminhões de novo, né? Não tinha pista duplicada ainda daqui até o sul do país. Era uma viagem bem mais complicada. Então ele não gostava de parar. Outros tempos, né? Os homens não eram muito sensíveis às necessidades das mulheres, né? E lá em casa eu estou em desvantagem, porque são 2 mulheres e só eu, né? E vocês sabem, eu também morei no sul do país um tempo, antes de voltar para São Paulo, mas a gente vinha visitar a família em São Paulo. E eu tentei fazer essa viagem de uma vez só, igual meu pai fazia, e não foi legal. A minha mulher o tempo inteiro falava para, e eu achei que era melhor parar do que ficar ouvindo ela dizer para. Mas depois disso eu fui percebendo os benefícios da pausa, como é importante a gente parar. A viagem fica muito mais leve, mais tranquila, você aproveita também a viagem, o caminho como parte do seu passeio. E hoje dificilmente eu faço uma viagem longa de carro que eu não tenha já um cronograma. A cada 2 horas, parar. Para poder descansar um pouco, sair do carro, olhar ao redor, conhecer alguma coisa. É muito mais proveitosa uma viagem como essa, quando você aprende a desfrutar também a pausa, a parada no caminho, do que estar preocupado só em chegar, produzir, realizar, e você perde o trajeto. Espiritualmente falando, nós precisamos aprender a ter essas pausas. O momento em que eu paro as coisas da vida para poder receber de Deus sabedoria, para poder receber dele descanso, orientação e voltar renovado para os desafios e para as responsabilidades que eu tenho. A gente acaba rendendo muito mais quando a gente aprende a descansar e a parar em Deus. Além disso, precisamos ter tempo com Deus para receber conselhos, para encontrar um lugar de paz, mas também porque eu fui projetado para isso. Há um texto na Bíblia em que diz: nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai, que criou todas as coisas e nos fez para que fôssemos dele. E um Senhor Jesus Cristo, que fez todas as coisas e nos dá a vida. Esse texto nos diz que fomos criados por Deus para Ele. E é dele que recebemos a vida, que só encontra seu máximo propósito quando é vivida para Ele também. Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de Deus na nossa vida. Esse é um assunto que me interessa muito, por conta até da minha ocupação e vocação. E estava estudando um pouco sobre esse tema, e um artigo da Enciclopédia Cristã Mundial, da imprensa da Universidade de Oxford, publicou um artigo muito interessante sobre os números da experiência religiosa das pessoas ao redor do mundo. E alguns números são bem interessantes. 84% da população mundial, 84%, pertence a alguma forma de religião organizada. Fora as pessoas que têm espiritualidade, são religiosas de alguma maneira, mas não são filiadas a nenhuma religião organizada. Esse número, 84%, quando foi feita a pesquisa em 2009, representava 5,7 bilhão de pessoas pertencendo a 10 mil religiões distintas. E essas 10 mil religiões ainda podem ser subdivididas e classificadas em ramos daquele tronco religioso. Para você ter uma ideia, apenas o ramo cristão conta com mais de 33.800 denominações cristãs diferentes. O cardápio é grande e tem cliente para todo mundo.
porque as pessoas consomem religião, elas precisam de religião. É uma parte do ser humano, a vida religiosa. Quando a gente olha para o ser humano, a partir de muitas ciências, para definir o que é o ser humano, costumamos usar algumas designações binomiais. Quando a gente concede aqueles 2 nomes à nossa espécie, sabe? Homo sapiens, Homo ludens, Homo economicus. E observando esses números, os pesquisadores formularam uma nova designação, e que eu acho muito válida: Homo religiosus. O ser humano é um ser religioso por essência. Uma outra pesquisa aponta que os americanos estão entre os mais religiosos da nossa espécie. Uma outra pesquisa de 2007, do Pew Forum, com mais de 35 mil norte-americanos, encontraram os seguintes percentuais de crença. Em Deus ou um espírito universal, 92% das pessoas acreditavam num ser transcendental. A respeito do futuro e um bom futuro, algum tipo de paraíso, um tipo de céu, 74% das pessoas acreditam nisso. Entre os pesquisados, 59% acreditam num destino para os maus, algum tipo de inferno ou de punição para aqueles que praticam o mal. Sobre a Escritura, a palavra de Deus como um livro inspirado, em que Deus participa do preparo desse livro, o índice também é muito grande. 63% das pessoas creem na Bíblia como um livro inspirado. O hábito de falar com Deus, de orar ou de rezar pelo menos uma vez ao dia, 58% das pessoas entrevistadas. E que Deus atua de alguma forma na experiência humana e muda a realidade ao nosso redor, operando milagres ou algum outro tipo de ação divina, 79% das pessoas creem no sobrenatural. É tão poderosa essa crença de que deve haver algo a mais lá fora, que mesmo 21% das pessoas que se identificam como ateus e 55% das pessoas que se identificam como agnósticos expressam uma crença em Deus ou um espírito universal. Há algo maior do que o ser humano. Todos esses números e essas informações indicam e corroboram com uma única verdade. O ser humano tem uma dimensão espiritual. Precisamos ter tempo com Deus, porque fomos criados por Ele desta forma. E quando nós não abrimos espaço na nossa vida, nós abrigamos dúvidas. Eu sinto que eu preciso de algo a mais do que eu mesmo, eu não me basto. Mas eu tenho dúvidas. Será que a religião funciona? Será que Deus funciona? Será que existe mesmo? E a gente fica, às vezes, tentando olhar, e eu conheço tantas pessoas que olham para o mundo e falam, eu tenho mais perguntas do que respostas. E muitas vezes deixamos de preencher o lugar de Deus na nossa vida com a única pessoa que pode ocupar aquele lugar, Ele mesmo. Eu gosto muito de uma parábola que ilustra um pouco dessa visão a respeito da fé e sobre a nossa necessidade de crer em algo ou de explicar as coisas relativas à vida. É a parábola de uma família de ratos, um grupo de ratos que vivia feliz num grande piano. E para eles, aqueles ratinhos, no mundo do seu piano, a música que ouviam, ela vinha do próprio instrumento, que belamente enchia de som todos os lugares escuros, com beleza, harmonia, e aquilo trazia um significado especial à vida deles. E num primeiro momento, os ratos ficaram impressionados com aquilo tudo. E eles extraíam conforto, se admiravam com o pensamento de que alguém maior do que eles pudesse estar reproduzindo aquela música. E embora invisível para eles, aquele ser estava sempre perto, porque a música sempre os alcançava. E eles gostavam de pensar em um grande pianista, que por razões óbvias, eles não podiam ver. Então, certo dia, um destemido camundongo deixou o meio dos ratos ali e subiu na parte superior do móvel do piano, que dá acesso àqueles martelinhos com aquela cobertura de feltro, e voltou cheio de ideias dessa expedição. Descobri, finalmente, como a música é feita. Cheio de razão e de convicção, ele compartilhou. As cordas eram o segredo. Elas estavam firmemente esticadas, com tamanhos graduados, e então elas vibravam pela batida dos martelos e assim davam o seu efeito. As cordas vibravam e produziam música.
E com essa brilhante descoberta, os ratinhos entenderam que deveriam fazer uma revisão das suas velhas crenças. Ninguém, a não ser os ratos mais velhos, conservadores, podia continuar crendo naquela história do pianista invisível. Mais tarde, um outro rato explorador conduziu a explicação para mais longe, observando tudo. Os martelos, dizia ele, os martelos é que eram o segredo, não as cordas. E o número de martelos dançando e batendo sobre as cordas é que produzia o som. E essa era uma teoria mais complexa, mas tudo demonstrava que eles viviam em um mundo puramente mecânico, matemático. Tudo era explicado, não havia mais a magia, a beleza do som, não havia a personalidade de um pianista. Pianista invisível passou a ser considerado cada vez mais um mito, e quem acreditasse nele não deveria ser levado a sério. Mas enquanto isso, lá fora, o pianista continuava tocando a sua melodia, que trazia conforto e admiração para todos os ratos. Quer você creia ou não na existência de Deus, Ele continua fazendo o sol levantar cada dia, cuidando da nossa vida e trazendo a proteção que nós precisamos todos os dias. Porque fomos criados por Ele, para viver para Ele. Por isso, Ele faz questão de participar da nossa vida. Porque eu deveria passar tempo com Deus? Porque esse é o meu propósito ao ter sido criado com Ele. A última razão para passar tempo com Deus, além dos conselhos que preciso, do lugar de paz, de ser o meu propósito de vida, é porque Deus vem ao meu encontro cada dia. E essa é uma verdade muito importante que nós encontramos na palavra de Deus. É Ele sempre que toma a iniciativa do encontro com o ser humano. Porque eu deveria ter um tempo regular a cada dia, um relacionamento constante com Deus. Porque na agenda dele há o compromisso comigo e com você a cada dia. E deveríamos aproveitar isso. Ainda no início da história humana, lá em Gênesis capítulo 3, no momento mais dramático da história de Adão e Eva, nossos primeiros pais, nós encontramos a descrição da cena que aconteceu naquele dia. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Nem quando viramos as costas para Deus, Deus deixa de ir ao nosso encontro. Nenhum de nós está longe demais que não esteja ao alcance da presença de Deus na nossa vida. Ele sempre toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. Não, mas eu que vim à igreja hoje, eu tomei a decisão. Antes de você estar aqui, Deus esteve com você. Essa é uma verdade que nós encontramos todo o tempo na história que encontramos na Bíblia. Uma história muito bonita contada por Jesus. É de uma família, um pai com 2 filhos, e de alguma maneira o filho mais novo se desconectou do pai. E olhando para a fortuna do pai, para os bens que o pai havia conquistado ao longo da sua vida, ele ficou pensando: eu podia estar aproveitando a minha vida se o meu pai me desse parte desse dinheiro. E ele ousadamente vai até o pai e diz: pai, um dia o senhor vai morrer e parte disso aí vai ser meu. Eu queria a minha parte agora. Eu queria fazer o que eu bem entendesse com esse dinheiro agora. Eu queria cuidar da minha vida sozinho. Em vez dele tomar a decisão de ir à luta, à vida e construir por si só, ele ofendeu o pai, dizendo: para mim é como se o senhor já tivesse morrido. Não faz diferença na minha vida, eu quero só o dinheiro mesmo. Me dá a minha parte. Coração partido, mas entendendo que o filho estava perdido e precisava se encontrar, o pai, num ato de generosidade, deu aquilo que o filho havia pedido. Nós conhecemos esse menino como o filho pródigo, porque ele pega a sua fortuna e a gasta prodigamente. De mão beijada, ele foi dando tudo aquilo que o pai havia conquistado. Você conhece o ditado, né? Aquilo que vem fácil, vai fácil. E não muito tempo depois, o menino já havia gasto tudo o que o pai havia levado uma vida toda para construir. E vieram os tempos difíceis, os amigos cada vez mais raros, até o momento em que ele se acha sozinho, uma grande fome
sobre o país distante para onde ele foi, fugindo da presença do pai. E lá nesse país distante, ele não tem nenhuma outra alternativa, a não ser um emprego que ninguém queria. Cuidar de porcos, alimentar os porcos. E a sua condição de trabalho era tão miserável que às vezes ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele tinha. E foi nesse momento, enfrentando, quem sabe, a maior dificuldade da sua vida, que aquele rapaz se lembrou de como eram as coisas na casa do pai. E ele se lembrou de como os servos, os empregados do pai eram tratados. E ele pensou consigo mesmo: eu vou voltar para casa. Eu não tenho coragem de pedir para o meu pai me aceitar como filho de volta. Nem eu faria isso. Mas os servos do meu pai têm uma boa vida lá. E eu vou pedir para que ele me aceite como um empregado. Vou dizer: pai, eu quero trabalhar para você. Tomou a decisão, pegou a estrada e começou a voltar para casa. Jesus para a história e retorna para a narrativa do pai. Cada dia desde que o filho havia saído de casa, o pai ia até a divisa, o limite da propriedade, e ficava olhando longe ao caminho se ele encontrava o filho voltando. E naquele dia, bem ao longe, ele vê o vulto e ele tem certeza: é o meu filho. No exato momento em que ele reconhece a presença do filho, ele sai correndo em direção ao menino para abraçá-lo. O jovem nem consegue se explicar direito que ele queria ser trabalhador ali na fazenda do pai. E o pai disse: você é meu filho. Coloca nele uma roupa especial, um anel e o recebe de volta como seu filho. Porque aquele pai não via a hora de ter o filho que havia morrido e que agora estava de volta. Mas sabe, antes que aquele encontro do pai e do filho acontecessem, aquele reencontro, o pai já tinha ido até o filho. As lembranças do amor do pai, da honestidade e da bondade do pai haviam alcançado aquele menino no momento mais duro da sua vida. E assim é com o amor de Deus. Ele nos alcança onde nós estamos. Não importa onde cada um de nós viva, a experiência de vida que a gente tenha, ninguém vem a Deus se o amor de Deus não chega primeiro à vida dessa pessoa. Quando nos sentimos amados, quando nos sentimos como filhos, quando sentimos que há um pai que podemos contar, aí a nossa vida se abre para Deus. Porque deveríamos passar tempo com Deus? Porque precisamos dos seus conselhos. Porque precisamos encontrar nele refúgio e paz. E em nenhum outro lugar mais encontraríamos isso. Porque fomos criados por ele para isso. E porque ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Já não é razão suficiente para deixarmos uma vida que de quando em quando a gente tem tempo com Deus e intencionalmente passarmos tempo com Deus. Termos diariamente um momento especial com Ele. Há dois últimos conselhos que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro deles: busquem o eterno enquanto Ele pode ser achado. Orem a Ele enquanto está perto. Lembra do lugar de refúgio? Não espere ser pego pela adversidade para procurar Deus. Hoje é o tempo. Hoje é a oportunidade de uma decisão. Deus, eu quero gastar mais tempo contigo. Quero que o nosso relacionamento seja constante, profundo. Quero desenvolver confiança contigo. Quero estar à vontade na tua presença. Quero ouvir o Senhor falando comigo. Hoje é o tempo. Não quando estivermos enfrentando problemas. Quem sabe mais à frente na nossa experiência. Hoje é o tempo de termos um relacionamento sólido com Deus. Porque é esse treinamento diário, é esse tempo diário que passamos com Deus que nos habilita a darmos conta da complexidade da vida, que nos ajuda a seguirmos adiante. Mas há uma segunda razão, uma segunda promessa que nós encontramos na Bíblia, e é a última que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Jesus Cristo mesmo disse: lembrem-se disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Deus já toma a iniciativa e Ele está ao nosso alcance, está ao nosso lado, está aqui, está com você em todos os lugares que você está, no seu trabalho, na sua casa, nos relacionamentos que você desenvolve. Deus está o tempo inteiro à sua disposição. Por que não fazer uso da presença de Deus na sua vida a cada dia? Por que não estar atento e aproveitar a presença de Deus? Sabe, às vezes nós temos coisas ao nosso alcance, à nossa disposição e não usamos. Me lembro ano passado, fomos numa conferência fora do país, 3 dias, íamos estar lá e fizemos os preparativos, reservamos hotel para poder estar próximo do centro de convenções. E quando nós chegamos lá e passamos a primeira noite, nós percebemos que as fotos do hotel eram muito bonitas, mas não dava para dormir naquele quarto. Estava o ambiente totalmente impregnado de cheiro de cigarro. E quem não fuma, é horrível você ficar num lugar em que o cheiro do cigarro está ali por todo lugar. E a gente foi dar uma olhadinha como é que era o quarto do outro colega que estava para a convenção também, e entramos lá e era exatamente a mesma coisa. O hotel inteiro estava daquele jeito. E agora? O que a gente faz? A gente já pagou o hotel, já debitou no cartão, vai dar uma confusão. Será que a gente vai passar esses 3, 4 dias aqui nessa situação horrível? E o pastor Kleber estava com a gente, ele chegou no dia seguinte, e a gente contou para ele entrou no quarto e falou, não, de verdade, não dá para ficar aqui. E a gente falou, bom, mas e agora, o que a gente faz? Vai lá, você e se vira, você já morou aqui, você conhece como funcionam as coisas aqui. E ele falou, bom, eu vou lá. No Brasil, você tinha perdido já multa, metade do valor que você pagou e pronto. Ele chegou no balcão e ele disse, olha, nós queremos encerrar a nossa reserva hoje, a gente não vai continuar hospedado no hotel. A moça falou, alguma razão? Eu falei, era essa a pergunta que eu estava com medo, né? Que história que vai ser suficiente para justificar, para dizer, né? Ela vai pedir para limpar o quarto, jogar perfume, alguma coisa assim. Né? E ele disse, razões pessoais, só. E ela falou, tudo bem, senhor, assina aqui, devolveu o dinheiro, estava tudo certo. É a forma que o direito do consumidor funciona naquele país. Se é um direito, por que não fazer uso dele quando nós precisamos? A vida com Deus é a mesma coisa. Você tem o direito de a cada dia ter tempo com Deus. Desenvolver um relacionamento constante, contínuo, permanecer em Deus. Isso é um direito seu. Só depende de uma decisão, a sua. Fazer valer o seu direito de, como filho de Deus, ter tempo com o seu Pai. Da parte dele, o convite está feito. O compromisso está marcado na agenda. Para falar a verdade, ele já está aqui, junto conosco, ao seu lado, à distância de uma simples oração. Deus, vem fazer parte da minha vida hoje. Me dê sabedoria, cuida de mim, toma conta do meu coração. E imediatamente, ele vai estar conosco. Por que não fazer uso desse direito? E que tal se começássemos juntos agora, nesse momento, dia após dia, toda essa semana, termos tempo com Ele? Vamos começar juntos? Bom Deus, hoje à noite paramos para pensar em todos os benefícios que uma vida ao Teu lado podem proporcionar para nós. Necessitamos tanto, Senhor, de sabedoria para a vida, de um amigo que possa compartilhar experiências com a gente, nos mostrar o melhor caminho, abrir os nossos olhos para aquilo que a gente não percebe. Às vezes as pessoas olham para nós e percebem coisas que nem mesmo nós percebemos. Precisamos de conselhos, precisamos de orientações, precisamos de alguém que nos ame e que aponte o melhor caminho para nós. Vencer esse nosso companheiro de viagem, vencer o nosso Deus, dia após dia. Precisamos também de um lugar, de um amigo, de um ombro, quando estamos com o coração atribulado, angustiados, preocupados. Por isso, a cada dia, ao passarmos tempo contigo, constrói no nosso coração esse lugar chamado comunhão, o momento que estamos juntos contigo e que nos permite descansar dos problemas da vida, das ansiedades,
e aprender a ter as forças renovadas a partir desse encontro contigo. Olha para nós, bom Deus, e preenche aquilo que falta no nosso coração. Vem fazer parte da nossa vida e dia após dia renovar em nós o propósito, a nossa missão de vida, aquilo para o qual fomos criados e para o qual o Senhor faz questão de participar da nossa vida. Hoje precisamos tomar uma decisão sobre qual tipo de experiência que queremos ter contigo. De longe, distantes, ocasionais, ou conectados de uma maneira que daqui para o futuro da nossa vida vai fazer toda a diferença na nossa experiência. Nos dá essa sabedoria, abre o nosso coração para isso e nos ajuda nessa caminhada. Ajuda cada um de nós a escrevermos o nosso nome na tua história, gastando tempo contigo a cada dia. É a nossa oração, é o nosso pedido. E oramos hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe muito você durante essa semana. Dê você a experiência de passar tempo com Ele e de construir uma vida espiritual ao lado de Jesus Cristo. Vá em paz, Deus o abençoe. Nos encontramos sábado que vem, próximo episódio da série O Nome para Entrar na História. Vejo vocês, um abraço e até semana que vem.